Desperta, meu povo, bom dia, hoje é domingo, 9 de agosto de 2026 e é dia dos pais. Queria desejar feliz dia dos pais a todos e queria desenvolver essa mensagem em especial para o meu pai. É uma homenagem que eu posso fazer para ele, ele está aqui em casa comigo, eu vou ter a honra de compartilhar o dia dos pais com ele e eternizar essa mensagem que eu vou fazer aqui, né? Até quando o YouTube existir. Mas enfim, eu coloquei um versículo bíblico agora na minha foto, que ele está em Salmos, no capítulo 103, no versículo 13. Ele fala o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqui a figura paterna, ela aparece como alguém que tem compaixão pelo seu filho, acolhimento, proteção e importância. Mas para desenvolver essa mensagem em homenagem ao meu pai, né, especialmente para ele, né, eu acredito que todos nós que temos um pai vivo devamos fazer alguma homenagem qualquer, sabe? Assim, eu particularmente, eu acho essas datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, um pouco comercial. Mas quando você sente a presença do seu pai, quando você sente o amor do seu pai em todos os dias, né, da sua vida, eu acho que essa é a hora de você homenagear, sabe? Mas como a gente já tem uma cultura, né, do Dia dos Pais, Dia das Mães e tal, de fazer essas homenagens, de postar no Instagram, então eu tô continuando aqui a onda, mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar para os meus pais, falar para minha mãe, falar para o meu pai, quão importante eles são na minha vida, eu tento fazer isso. Inclusive, eu fiz isso no dia do meu aniversário, que eu vou falar aqui no final da mensagem. Não, vou falar logo. No dia do meu aniversário, que eu saí para correr os 24 quilômetros, algumas pessoas sabem, meu pai pinta. E nesse dia eu senti que eu estava dentro de um quadro do meu pai. E eu fiz uma filmagem e falei: pai, eu tô te sentindo aqui, sabe? É tão bom andar aqui, eu tava na trilha, é tão bom andar aqui e sentir que eu tô conectada contigo, sabe? Isso foi no dia do meu aniversário, não foi dia dos pais, não foi, sabe? Um dia aleatório, que você sente que você tá conectado com seu pai. Mesmo que seu pai não esteja vivo, mas se você sente uma conexão com ele, se você sente, sabe, aquele feeling, sabe, demonstre o seu amor por ele em oração, em lembranças, sabe, aquele momento que você pode parar e que você pode homenagear o seu pai, vivo ou não. Graças a Deus o meu tá aqui comigo, né? Tá vivo. E aí, para eu falar essa homenagem que eu tenho para o meu pai, essa mensagem que eu tenho para o meu pai, e que para todos aqueles que sintam-se confortáveis em receber essa mensagem que eu tenho para passar para vocês, ela fica em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Por que eu trouxe essa mensagem, ou esse versículo aqui? Tá? Eu fiz algumas anotações para não esquecer das características do meu pai, de tudo que eu estava querendo transmitir aqui para ele, né? O meu pai tem 73 anos. Eu conheço o meu pai há 39 anos, quase 40 anos de idade. E a maior característica, que é a melhor característica e a maior qualidade que meu pai poderia ter adquirido e transmitido para a gente em forma de educação, foi ele ter rompido e ter decidido não trazer os traumas da infância dele para a nossa vida, para minha e para minha irmã, e para dentro de casa também, né, com a minha mãe. Então, assim, essa foi a melhor e maior característica, e a melhor decisão, a melhor escolha que ele poderia ter feito na vida dele, e que nós hoje vivemos através disso. Então ele rompeu os traumas que ele tinha de infância. Como eu falei aqui, eu vou fazer 40 anos. Em 40 anos, eu nunca vi o meu pai colocar uma gota de álcool na boca, porque ele decidiu
que aquilo que ele viveu, que ele presenciou, ele não queria transmitir para dentro de casa. Ele não queria que a gente vivesse aquilo ali. Como eu falei, vou fazer 40 anos de idade. Eu nunca vivi uma crise financeira dentro da minha casa. Pode até ter acontecido, que eu não me lembro, mas foi sempre uma educação financeira que meu pai trouxe para dentro de casa, sempre ensinando a gente a juntar, sempre ensinando a gente a pagar as contas em dia, sempre ensinando a gente a ser íntegro, sempre ensinando a gente. Eu nunca vi o meu pai, nunca saiu da boca do meu pai fazer um bem bolado. Ah, vamos fazer aqui um bem bolado, vamos fazer. Nunca. Sempre vi meu pai com honestidade, sempre vi meu pai com integridade, sempre vi meu pai saindo para trabalhar, como todos que conhecem o meu pai até hoje, arrumado, cheiroso, sabe? Nunca vi o meu pai em 40 anos de idade. A minha irmã tem 43, né? Um pouquinho mais velhinha do que eu, vai fazer 44. E a gente nunca viu o meu pai desonrando a nossa mãe, sabe? Nunca, sabe? Sempre sendo aquele cara, aquele homem que, apesar da minha mãe trabalhar, a minha mãe tá ali junto com os deveres de casa, cuidando da gente, mas meu pai saía para trabalhar também. Meu pai saía de manhãzinha cedo, ia trabalhar, viajava, sabe? Viajava para outros lugares, para feiras e tudo, e a gente nunca viu uma desonra do meu pai para com minha mãe. A gente sempre viu um homem que tentava apaziguar a discussão, que tentava apaziguar, trazer a paz para dentro de casa quando havia confusão. Então, é essa a melhor e mais linda característica que eu posso dizer do meu pai. Porque se não fosse isso, se não fosse essa escolha e essa decisão do meu pai de bloquear os traumas que ele viveu, as coisas ruins que ele viveu no passado dele, hoje a gente estaria repetindo, sabe, hereditariedade, repetindo coisas ruins, sabe, que ele vivenciou. E isso é muito lindo, porque é muito mais fácil para as pessoas repetirem comportamentos, e o meu pai decidiu não repetir esse comportamento, não trazer para dentro de casa. E hoje nós somos essas pessoas que nós somos, claro, falhas, temos outros traumas, temos outros problemas na vida da gente, como qualquer outra família, mas eu acredito que a gente tem uma base, uma estrutura muito sólida dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E assim, tudo isso eu devo ao meu pai, à minha mãe, né? Essa estrutura familiar que nós temos. Meus pais têm mais de 40, deve ter uns 45 anos de casado. E a gente sabe que hoje em dia não é fácil. Mas eu já escutei meu pai falando várias vezes, é porque eu tenho um propósito, que eu casei com sua mãe e eu vou morrer casado com sua mãe. Apesar dos dois terem os defeitos de cada um, mas ele está ali suportando em amor, vivendo em amor, e ele está mostrando para a gente esse grande exemplo que é. E através disso tudo, desse exemplo todo que meu pai tem, hoje eu consigo reconhecer a paternidade do meu Deus, que é soberano, que é um amor incondicional. O que é um amor incondicional, gente? Independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, Deus me ama. E eu só consigo reconhecer esse amor de Deus porque eu consigo ver e eu vivencio o amor do meu pai terreno. Se o meu pai terreno faz tudo isso, imagina o meu pai do céu, que é incondicional, que é soberano, que é grandioso, sabe? Aqui eu trago sofrimento para o meu pai, eu machuco meu pai, eu, sabe, faço minhas danações, faço minhas... E isso dói o coração dele, obviamente, mas assim também alegra o coração dele quando eu faço alguma coisa que dá um orgulho para ele, quando eu ando em obediência. Eu estou falando do meu pai na terra, imagina o meu pai no céu. Então assim, quando eu ando em obediência dele, da educação dele, quando ele olha para mim e fala assim, essa foi a educação que eu dei para minha filha, essa é a minha filha.
se eu consigo dar esse orgulho para o meu pai terreno, eu fico muito feliz em poder dar esse orgulho para o meu pai do céu. Que a gente consiga andar em obediência, sabe? Nos caminhos do Senhor. Que Ele vai se orgulhar da gente. Para quem não tem pai, eu não sei o que é essa experiência de não ter pai. Mas tente buscar no seu Pai do céu essa paternidade, sabe? Tente reconhecer que Ele é soberano, que Ele é acima de tudo, sabe? Ele é incondicional, o amor dele. Quando a gente anda em obediência, quando a gente anda em direcionamento, sabe? Pedindo ao Senhor, Senhor, me dá esse direcionamento, para onde é que eu vou? Hoje eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho mais para onde ir. Se não for para frente, se não for para Ele, se não for nos caminhos dele. Falei aqui agora há pouco tempo, parece que eu estava perdida, parece que eu me sinto às vezes perdida quando eu estou fora da direção dele. Porque fica tudo assim, vago, você fica assim, para onde é que eu vou? Se eu não tenho esse amor, se eu não tenho essa visão clara, assim, para seguir em obediência, sabe? Então é isso, assim, desculpa a mensagem ter se estendido, eu gosto de falar, eu gosto de demonstrar o amor que eu tenho pelo meu pai terreno, pelo meu pai do céu. Eu gosto de falar como é puro, como é gostoso sentir esse amor, essa misericórdia dele. E a minha vontade é que todos sintam isso também, sabe? Todos sintam o que tem dentro do meu coração, o que arde no meu coração. Às vezes eu coloco o vídeo cantando dentro do carro, mas aquilo ali é tão bom, sabe? É como se você respirasse um ar diferente. E às vezes eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu estou sentindo. Eu sei que todos são diferentes, eu sei que todos têm uma educação diferente, eu sei que cada coração queima de uma forma diferente. Mas é uma forma de demonstrar um pouco a minha gratidão ao Senhor por Ele ser esse Pai soberano. Então, mais uma vez, para encerrar aqui essa mensagem, eu queria desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial para o meu pai. O nome do meu pai é Aloísio Castelo Branco Maia. Ele é único, ele é exclusivo. Ele é um pai amoroso, ele é um pai lindo, ele é um pai cheiroso, ele é um pai presente, ele é um pai que nunca nos deixou faltar nada, principalmente amor, carinho, atenção. Então, assim, contava as historinhas, a história do sobe e desce, a história da vaquinha mococa, as histórias que nunca vão deixar de existir dentro da nossa memória. E é isso. Parabéns mais uma vez a todos os dias dos pais. Pai, eu te amo muito, 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 muito. Obrigada pelo Senhor ser o meu pai. Senhor Deus, obrigada por ter escolhido o meu pai Aloísio para ser o meu pai aqui na terra. Obrigada por ter construído, estruturado, edificado a nossa casa, edificado o nosso lar, por ser o nosso porto seguro, por ser tão maravilhoso. E a frase mais clichê de todas, o Senhor é o melhor pai do mundo. Beijo, quem tem seu pai, curta com seu pai, faça uma homenagem, mande uma mensagem. Quem não tem, ore. Quem não tem, sabe, faça alguma homenagem para ele, mesmo que ele não esteja vivo. Espero que todos tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Essa mensagem foi maior ainda. Beijo, meu povo. Tchau, tchau.